Olá, hoje vamos mergulhar numa época bem turbulenta, fascinante até, que está lá no livro bíblico de Juízes. A gente vai usar como guia a análise Juízes, Caos, Graça e a busca pelo rei. Isso aí. É um período que vem depois de Josué, né, quando Israel fica meio órfão de liderança forte, e aí entra nos ciclos bem doidos de crise e libertação. Qual que é a mensagem principal que essa análise tira daí? Pois é, essa fonte que a gente está usando, ela coloca Juízes quase como um espelho da condição humana, sabe? Mostra essa nossa tendência, né, de esquecer de Deus, de dar umas escorregadas morais feias. Uhum. Mas o que é mais incrível, eu acho, e a análise ressalta isso, é como a graça divina continua ali firme, buscando restaurar mesmo no meio da bagunça. É um estudo do que acontece quando a gente perde o norte, né? E tem aquela frase que essa análise destaca bastante, que parece resumir tudo, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Exato. Essa ideia, segundo o texto, de cada um por si, sem um referencial espiritual firme, é o que joga o povo na idolatria, no caos social. Perfeito. E o que essa análise acha fascinante é o padrão que se repete. É quase um roteiro. Olha só. Primeiro, o povo se afasta de Deus. Ponto. Certo. Segundo, eles sofrem opressão, geralmente de vizinhos. Aí, no aperto, terceiro ponto, clamam por socorro. Quarto, Deus levanta um juiz, um libertador. Uhum. E aí vem o quinto passo. Tem uma paz temporária, só que aí o ciclo recomeça. O texto mostra bem essa tensão, né? Entre a nossa infidelidade e a fidelidade de Deus, que continua ouvindo o clamor, mesmo com tudo se repetindo. Essa repetição é marcante. E os libertadores, os juízes, o material menciona Débora, Gideão, Sansão, eles não são heróis perfeitos, né? A análise fala disso. Fala e muito. Eles são descritos como bem humanos, cheios de falhas. Pega o Gideão, por exemplo. A análise o descreve como um cara super inseguro que pediu um monte de sinais para ter certeza, sabe? Sei a história do velo de lã. Isso. Mesmo assim, com toda essa insegurança, foi ele o instrumento para uma vitória enorme. Ou Sansão, com todas aquelas lutas morais complicadas. É verdade. O ponto central que a análise traz é esse: Deus usa gente comum, imperfeita. Nenhuma fraqueza humana, segundo essa visão, limita o poder de Deus de agir. É Ele quem capacita. Interessante. Mas a análise também mostra o outro lado, né? As consequências quando o povo ignorava essa direção divina. Não eram só vitórias. Com certeza não. A análise é bem clara quanto a isso. Mostra que desobedecer tinha um preço, e um preço alto. O livro narra vitórias, sim, mas também derrotas bem feias, destruição, uma decadência moral que assusta. E isso vinha de onde, segundo o texto? Principalmente desse afastamento de Deus e do que a análise chama de sincretismo religioso. Aquela mistura, né? Pegar um pouco da fé em Deus, misturar com os costumes e deuses dos povos vizinhos. Ah, entendi. Uma confusão de referências. Exatamente. E isso, segundo a análise, diluía a aliança, enfraquecia o povo espiritualmente e abria porta para o caos. É um lembrete bem forte sobre o custo de abandonar a aliança. E falando em decadência, o final do livro. Como a análise o apresenta? Porque não termina com uma nota muito positiva, né? Não mesmo. O final é descrito como sombrio, caótico. Não tem uma resolução clara, um viveram felizes para sempre. Pelo contrário. Deixa uma sensação de Vazio. de que falta algo. Exato. A análise interpreta esse final aberto como um grito silencioso pela necessidade de um outro tipo de líder. Um rei justo, permanente, sabe? Alguém que pudesse trazer estabilidade de verdade. E aí, o autor dessa análise vai além. Ele vê nesse anseio uma seta apontando para uma figura futura. Um rei ideal que ele identifica como Cristo, que traria a paz e a justiça que os juízes só conseguiam dar temporariamente. Então, para a gente amarrar as pontas, o que essa leitura de Juízes nos deixa é, por um lado, um alerta sobre a nossa fragilidade, né? Essa tendência ao caos quando falta um guia claro, moral e espiritual. Sim. Mas, por outro lado, é também um testemunho muito forte dessa graça que não desiste, que intervém mesmo na falha repetida. Fica a ideia de que as nossas soluções humanas são passageiras. Precisamente.
A análise confronta essa ideia de viver fazendo o que parece certo aos próprios olhos, com a busca por um referencial maior. Mostra que depender só de nós mesmos leva a ciclos de crise. Já a intervenção da graça, mesmo usando gente falha, traz libertação, ainda que a solução definitiva para essa leitura venha de algo maior. E isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Uma provocação que essa análise meio que sugere. Como será que essa tensão antiga, lá de Juízes, entre o cada um por si e a busca por um guia maior, como isso ecoa hoje? Nas nossas escolhas, na nossa sociedade, onde a gente vê esse mesmo dilema se repetindo. Fica aí para reflexão.